para vos dizer que esta apresentação vai estar disponível na próxima semana no nosso site, no site da Lisboa é Nova. Queria também pedir-vos o favor de preencher os nossos questionários de forma a podermos avaliar mais esta sessão do ponto de encontro e dizer-vos que a próxima sessão será no dia 9 de julho e abordará as oportunidades de financiamento de projetos de eficiência energética no âmbito do FEE. O orador será o engenheiro João Paulo Calau da ADER. Diria que o Fundo de Eficiência Energética é um instrumento financeiro que tem por objetivo financiar os programas e medidas previstas no Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética e visa incentivar naturalmente a eficiência energética por parte dos cidadãos e das empresas. Apoia também projetos de eficiência energética e promove a alteração de comportamentos neste domínio. Através deste Fundo de Eficiência Energética, o tal FEE, e mediante a abertura de concursos específicos, podem ser apoiados projetos nas áreas de transportes, da área residencial, de serviços, indústria e serviços públicos que contribuam para a redução do consumo final de energia de modo energeticamente eficiente e otimizado. Portanto, dia 9 de julho, contamos convosco e com todos aqueles que têm interesse na eficiência energética e na participação deste ponto de encontro. Entretanto, vamos passar à fase de debate, diria. Nós vamos procurar terminar às 19h30, enfim, podemos ir um pouco mais longe se for necessário, mas impertrivelmente às 19h45 temos que terminar por razões logísticas, portanto o espaço tem que encerrar e mais tardar às 19h45 temos que encerrar, mas eu gostaria de fazer contaria para as 19h30 se conseguirmos. E portanto eu proporia como metodologia que nós tomaríamos nota de três intervenções. O engenheiro Pedro Oliveira procuraria esclarecer as questões que essas questões que nos são colocadas e, esclarecidas estas questões, passaríamos a um novo grupo de 3 questões e assim sucessivamente. Portanto, aceito inscrições para quem quiser colocar questões. Eu peço só o favor das pessoas, quando fizerem a sua intervenção, fazerem o favor de se identificar. Boa tarde, sou Vítor Vieira, interessava-me em particular saber quando é que a Câmara Municipal de Lisboa vai implementar as medidas em Benfica, com datas exatas, se fosse possível. Porque uma vez que Benfica é atravessada pela Radial, pela segunda circular, TSCP e viaduto de Fonte Nova, em particular, pronto, era essa a minha questão. Boa tarde, o meu nome é Isabel Sada Bandeira, sou da Associação Aqui Mora Gente. Nós, tanto Zona Tranquila, ali o bairro Alto e o Castreio, é tudo menos isso. Temos níveis de ruído até às 3 da manhã acima de 70 decibéis, dentro de casa com as janelas fechadas. A Câmara realmente limitou os horários, mas não tirou as pessoas da rua. Acontece que o nível de ruído das pessoas na rua é de tal forma que nem se consegue, a Câmara, nas suas medições dentro das casas das pessoas, nem consegue perceber de onde é que vem o ruído. O nível de ruído na rua é superior à música que vem dos estabelecimentos e nem consegue perceber de onde é que é o ruído. E, portanto, eu gostaria de saber o que é que a Câmara pretende fazer mais, porque as pessoas que vivem ali não podem continuar a não dormir todos os fins de semana, a começar quinta-feira, até às 3 da manhã, 4 da manhã, não conseguir dormir. Isso, pronto, basicamente, esse é o problema maior e afeta muito mais do que 8.000 cidadãos, porque temos no bairro Alto, Santos e Castreio. É ainda um montante considerável. Em relação ao trânsito, falou na Ribeira das Mãos que as coisas estavam melhores.
realmente está melhor, mas o nível de poluição, entretanto, subiu exponencialmente, não é? Porque os carros acumulam-se ali horas e horas, todos os dias há trânsito de parar desde o Rato até ao Castré, sempre parado, e, portanto, o nível de poluição é enormérrimo e não se consegue circular. Pronto, basicamente era isto que eu queria dizer. Boa tarde, Antônio Soares, eu sou do Instituto Superior Técnico. Queria fazer duas perguntas. A primeira é justamente sobre essa intervenção aí. Eu queria uma explicação sobre aquela ponte que aparece exatamente ali nessa foto, porque ela é ruidosa demais quando a gente passa lá e os carros e tudo mais, essa solução eu entendi que era o contrário. Mas, de qualquer jeito, eu queria que se há uma explicação técnica para essa situação dessa ponte aí. E a segunda é quando é que, na zona 24, na lateral do técnico, na Avenida Novas, quando é que vai chegar aquela alteração na lateral do técnico ali? Antes de mais, agradecer as intervenções. São 3 intervenções, mas são para aí 6 perguntas. Vou tentar responder a toda a gente. Ora bem, eu não falei nisso, mas o plano... Eu não falei aqui especificamente sobre o plano de ação de ruído, falei apenas de umas medidas, mas o plano de ação de ruído tem uma componente que foi quase inovadora nos planos feitos na Câmara. O plano tem uma análise de custo-benefício. E a análise de custo-benefício foi um estudo económico que foi feito no final do plano, que quantifica os custos associados a cada intervenção e depois se elas são custificadas ou não. E por isso as zonas, a intervenção nas zonas não será feita toda ao mesmo tempo. Primeiro porque o investimento era muito grande. Nós tínhamos que tentar fasear o investimento ao longo de um período razoável em que fosse possível gastar todo esse dinheiro. Nós estamos a falar no plano de ação do ruído, estamos a falar de cerca de 9 milhões de euros. E nós tentámos fasear esses 9 milhões de euros em 3 fases, 3 milhões em cada. A zona que falou, falando da primeira intervenção, em Benfica, a zona de Benfica é abrangida por várias das nossas zonas de intervenção. A zona circular, a Rua de Venezuela, existem várias zonas que abrangem o território da freguesia de Benfica. Assim. Portanto, há intervenções nas 3 fases, assim quiser. Umas que são mais eficazes caíram na primeira fase, umas que são menos eficazes, custo-eficazes, calharam na segunda, e as menores que foram as últimas, que estão numa terceira fase. A intervenção na zona circular está prevista para a segunda fase. Portanto, nós intervimos, a segunda fase é a intervenção na zona circular. São 3 milhões de euros de intervenção na zona circular inteira. Todas as outras estão espalhadas pela primeira e pela terceira. Consultando o plano, conseguimos perceber as intervenções, este esquema de análise de custo-benefício, saber porque que isto acontece. E esse estudo económico, como eu vos disse, foi dos primeiros, foi feito uma avaliação económica a um plano, mesmo a própria APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, disse que a avaliação de custo-benefício era dispensável, mas nós fizemos questão de a fazer, para podermos justificar realmente que as intervenções têm que ser faseadas. E, portanto, respondendo diretamente à sua questão, as intervenções em Benfica estão faseadas nas 3 fases, umas de aplicação nos primeiros 5 anos, outras de intervenção nos segundos 5 e as últimas nos últimos 5. Portanto, são 15 anos de intervenções em termos do plano de ação. Em relação ao Castré e às pessoas na rua, na minha apresentação, quis diferenciar as várias fontes de ruído para nós percebermos isto. A Câmara Municipal, neste caso o município, não pode atuar de forma igual em todas, para controlar todas as fontes de ruído. E as pessoas na rua, embora seja uma fonte de ruído que nós temos que contabilizar, não estão na área de competência da Câmara Municipal. Portanto, nós não podemos impedir que as pessoas estejam na rua, nós não podemos impedir que as pessoas façam aquilo que fazem. É um caso de controle pela autoridade policial. Nós podemos sim atuar perante os bares, perante a música que sai dos bares, perante os horários
dos bares, perante o facto de não se vender bebidas para a rua e indiretamente tentar reduzir as pessoas na rua ou a algazarra como acontece na rua com as bebidas, isso podemos atuar. Agora, calar as pessoas não podemos. Quando a Câmara não consegue medir o ruído de estabelecimento, o ruído na rua é superior ao de estabelecimento, e depois arquiva os processos, isso não é a maneira que as pessoas ficam, não é? Para lhe explicar o processo, e como com certeza já sabe, nós quando avaliamos uma atividade ruidosa, neste caso o funcionamento de um bar, de uma discoteca, de um restaurante, nós temos que tentar isolar esse ruído do resto que existe na zona. E essa isolar desse ruído faz com dois tipos de medições. Uma medição com o estabelecimento a funcionar, na sua plenitude, e essa medição nós fazemos sem o estabelecimento saber que nós estamos a medir, em casa do reclamante, neste caso com as janelas fechadas. E uma segunda fase da medição em que fazemos com o estabelecimento encerrado, já a saber que nós estamos numa fase de licenciamento, e com o estabelecimento encerrado, e depois vamos comparar os dois níveis de ruído e atribuir uma culpa, um nível de ruído à atividade que nós estamos a intervir. E neste caso, o que acontece é que realmente, como há uma série de fontes na zona, e isto é um instrumento legal que nós temos, é o único instrumento legal, é o Regulamento Geral do Ruído. Este procedimento não é um procedimento inventado por nós, é um procedimento que vem no Regulamento Geral do Ruído. Portanto, é a única ferramenta que nós temos para atuar perante uma atividade comercial. Nós, por exemplo, pura e simplesmente não podemos fechar um bar porque há pessoas na rua. Por isso, nós conseguimos tentar imputar, se houver um único estabelecimento presente na zona, nós conseguimos tentar imputar algum do ruído que se ouve na rua àquele estabelecimento. Agora, quando são 10 ou 12 estabelecimentos, nós não conseguimos atribuir uma culpa. E por isso é que nós arquivamos os processos em termos de processo reclamante-reclamado contra o bar, mas não esquecemos a situação. Nós, todas estas medidas que eu falei, em termos de redução do horário do estabelecimento, redução do horário de venda de bebidas para a rua, agora cada vez mais a legislação nacional também nos vai dando uma ajuda. Se a legislação nacional em tempos nos fez uma rasteira com o licenciamento zero, é que nós perdemos o controle do licenciamento dos estabelecimentos. A Câmara perdeu o controle, as câmaras, não foi só Lisboa, perdeu o controle do licenciamento dos estabelecimentos. Nós, há 10 anos atrás, fazíamos o controle de todos os estabelecimentos que abriam em termos de acústicos, estou a falar em termos acústicos, e o licenciamento zero acabou com isso. Portanto, passou o ónus para a entidade que está a pedir o licenciamento. Portanto, nós perdemos essa ferramenta que era muito útil e que permitiu reduzir em muitas reclamações de ruído provenientes de estabelecimentos. Agora, o licenciamento zero realmente impediu fez-nos essa rasteira. E, portanto, nós tentámos outras alternativas, proibição de vendas de bebidas para a rua. Estamos à espera e penso que amanhã ou hoje entra em vigor a proibição de venda para menores de 18 anos de bebidas, portanto também vai ajudar. São tudo medidas de efeito indireto que nos podem beneficiar em termos de ruído e que nos podem beneficiar a vocês também, moradores, em termos de ruído. Portanto, o nível de ruído de pessoas da rua é diferente. Tem uma atuação que nós não conseguimos imputar culpa a ninguém, basicamente. Nós conseguimos medir, vamos lá e medimos, agora não conseguimos realmente imputar a culpa a um bar, que é a avaliação do critério de incomodidade que falou em caso das pessoas, dos reclamantes, e depois nós não conseguimos medir. É isso que está a acontecer, por isso é que os processos contra aquele bar são arquivados. Nós não esquecemos a situação, nós não dizemos que a situação é para arquivar, nós dizemos que o processo daquele reclamante contra aquele bar é arquivado. Não esquecemos a situação. Okay? Em relação à Ribeira das Naus, realmente aquela ponte é bonita, mas é ruidosa. O bom daquilo tudo é que não mora lá ninguém, porque certamente se morasse ali gente, perto, a intervenção deveria ter tido algum cuidado em termos acústicos, mas realmente em termos de emissão sonora é bastante cuidadosa. E há alguma solução prevista? A solução prevista é tentar intervir, levantar os calços e pôr uns calços em termos de tábuas, mas uma zona em que seja atravessada por um volume de tráfego considerável, os calços também se vão degradando com muita facilidade. Nós, na Ribeira das Naus, temos um problema associado, uma dificuldade, como sempre, isto do ruído nada é fácil. A avenida, como é que se chama aquilo? Infante Santo, obrigado, está em obras e cortada.
E, portanto, o desvio de trânsito está a ser feito pela Ribeira das Mãos, o que tem dificultado, em termos de gestão de tráfego, o trânsito naquela zona. Portanto, é uma intervenção que ainda vai demorar algum tempo e que está a dificultar em muito uma zona que foi intervida há pouco tempo. Parece que nós não temos resultados daquela zona, porque realmente está a haver um condicionamento de trânsito muito grande por desvios de trânsito que estão a acontecer. A Ribeira das Mãos era supostamente para estar encerrada durante o período de férias escolares e isso não vai acontecer por causa da intervenção na Infante. Outra questão foi relativamente às avenidas novas. Mais uma vez, as avenidas novas são uma das zonas. As avenidas são só uma zona. Nós optámos por incluir uma zona chamada Avenidas Novas e não uma zona chamada Duque d'Ávila, outra, fazer uma intervenção integrada. Eu penso que as avenidas novas estão integradas na primeira fase de intervenção e, portanto, há várias medidas para aquela zona, nomeadamente o piso. Há uma proposta de estudo para replicar a situação que foi verificada na Duque d'Ávila noutra avenida, que o estudo prevê isso, prevê que se faça um estudo complementar. Nós, em termos acústicos, fizemos uma caracterização e, em termos de circulação de trânsito, é possível fazer essa alteração novamente. Basicamente é cortar uma via no outro sentido, fazer a operação ao contrário, numa via, duas ruas a seguir, fazer essa intervenção e, portanto, vai haver alterações significativas na zona das avenidas novas. Mas a intervenção passa muito por essa intervenção da alteração do trânsito e a mudança do piso, em que aí perdemos 3 dBs, ganhamos 3 dBs em termos de redução. A circulação em termos de velocidade também não é muito grande nessas vias, são vias em que há muito atravessamento e, portanto, não há grande velocidade de circulação, portanto, o grande ganho ganha-se a partir da mudança do piso e de intervenções análogas àquela que foi feita no Duque d'Ávila. Mas é que pela quantidade de buracos que tem nela, eu achei que já estava para acontecer essa alteração. O que está a acontecer é que o plano de repavimentação da cidade, que é feito bianualmente, penso eu, já tem em conta o crescente do ruído, a parte do piso, do asfalto melhor, neste caso. Neste caso, o que nós fizemos mesmo para contabilizar em termos de custos foi, já está previsto que haja a repavimentação das vias que estão deterioradas, o que nós fizemos foi, o plano acrescentou em termos de custo, o sobrecusto que custa mudar o piso. Portanto, o plano complementa o que já estava orçamentado para pavimentar algumas vias com usar um piso melhor, que realmente é mais caro. O que é que tem o piso melhor? O piso melhor é um piso que tem uma mistura de emborrachado com asfalto. E o emborrachado tem uma aderência muito melhor aos pneus, porque estamos a falar de contacto de borracha com borracha, tem um desgaste um bocadinho superior ao asfalto, portanto tem uma manutenção que é mais onerosa, dura menos tempo, não é? O piso dura menos tempo, perde as características mais rápido, porque os próprios pós se vão colmatando e vai perdendo as características absorventes e, portanto, o sobrecusto é essencialmente em termos de manutenção e do próprio material, mas em termos de material não há um sobrecusto assim tão elevado, mas em termos de manutenção sim. Nós estamos a falar de uma manutenção em termos de quase o dobro do custo em termos de manutenção. Portanto, esse sobrecusto foi calculado no plano. Só retomar a Ribeira das Mãos, eu penso que há uma questão ainda que ficou por responder à senhora que falou em representação da Associação do Castré e Bairro Alto, que tem a ver com a poluição do ar, que não foi respondida devido à acumulação de carros. De qualquer maneira, deixe-me só ainda dizer que aquelas soluções na Ribeira das Mãos foram soluções que privilegiaram a arquitetura paisagista em detrimento do conforto de quem quer fruir aquela zona. E, por outro lado, aquilo que o engenheiro Pedro Oliveira referiu tem todo o fundamento, ou seja, não era esperado haver uma afluência tão grande de viaturas e se nós olharmos para os pavimentos que ali estão, quer o pavimento empedrado, que imita um pouco o basalto, não é basalto igual que parece, e é também um pavimento bastante ruidoso,
E era suposto quando o projeto daquela área que de facto naquele troço as viaturas circulem ou circulassem com uma velocidade bastante mais reduzida. De facto, se as viaturas circularem com uma velocidade reduzida sobre a ponte, a madeira não salta e, portanto, o ruído é atenuado. Mas, pronto, a solução, de facto, o projeto não foi pensado em termos de conforto acústico, mas mais privilegiando a arquitetura paisagista. Eu penso que, com o tempo, irão ser introduzidas algumas alterações e recordo que um outro problema que existe ali tem a ver com a doca da Caldeirinha. As águas não são renovadas, embora sofra a influência da maré, as águas não são renovadas e assistimos à eutrofização da matéria orgânica no seu interior e temos, aliás, hoje tive a equipa da Câmara a remover toda aquela matéria que estava manualmente, que estava na superfície da doca, porque de facto as condições, o projeto não resultou, portanto vão ser introduzidas alterações de forma a poder melhorar o funcionamento daquele elemento de água. Mas já podia então responder-se à questão do... A questão aqui relativamente à Ribeira das Naus é que nós, quando fazemos uma alteração, isto é geral, quando fazemos uma alteração de trânsito numa determinada zona, não se espera que os resultados sejam imediatos. Há que educar de uma forma, na prática, as pessoas que passam na zona. E nós precisamos de cerca de 6 meses a 1 ano até que as pessoas sejam educadas a ir para onde nós queremos. E a questão é que aquilo nunca teve um ano a funcionar em pleno. O primeiro piso teve que ser renovado, tivemos que mudar. Agora temos a obra na Infante Santo, tivemos que mudar. Quer dizer, nós ainda não tivemos as regras da Ribeira das Naus, tal como foram desenhadas no início, a funcionar durante um período longo o suficiente para educar as pessoas a ter percursos alternativos. Isso nós não controlamos. As obras na cidade têm que acontecer, a obra na Infante Santo é uma obra de saneamento, prioritária, tem que acontecer. Ou a via teve que ser cortada, não há mesmo para passar lá carros. E, portanto, não conseguimos controlar tudo e o resultado nem sempre é o esperado imediato. Mas esperamos que, quando a obra estiver concluída e quando a Ribeira das Naus estiver na sua plenitude, com as regras que foram inicialmente estudadas, com uma outra alteração, como disse bem o Dr. João Paulo Silva, uns calços por baixo, uma intervenção agora que já está feita, e depois na prática também conseguimos ver, o material muitas vezes também não se comporta como nós inicialmente previmos, e portanto uns calços por baixo da via, uma redução de velocidade naquela zona, podem melhorar em termos acústicos bastante a acústica da zona. A zona é uma zona para fruir, para, como podem ver pela fotografia, para desfrutarmos do rio, e portanto tem todo o sentido, se for identificado como uma zona, de intervir nesta situação da ponte que realmente emite bastante ruído quando os carros passam. Vamos mais uma série de 3 questões. Boa tarde, João Paulo Silva, da Câmara de Lisboa. Eu relativamente a esta questão do Castreiro, não conheço em pormenor todo o processo, todo o projeto, embora já tenha internamente dito alguma coisa, porque me perguntaram, mas é preciso chamar a atenção que toda a zona entre a Ribeira das Naus e o Castreiro não está concluído, e a outra parte também na zona do Campo das Flores. Portanto, ainda é uma incógnita. Esperemos que, com tudo isso terminado, as coisas melhorem, porque realmente este projeto, do pouco que eu sei, não foi feito para continuarem a passar os carros que estão a passar. Portanto, há aqui também, esperemos nós, uma alteração de hábitos da própria população, de forma... eu próprio, muitas vezes, já não passo por ali, tenho outras alternativas para ir para o outro lado da cidade. Bom, relativamente a toda a tua intervenção, Pedro, eu há poucos dias vi um programa daquele dos pós-encontros em que houve lá alguém, não sei se era representante da nossa associação dos hoteleiros, era alguém com interesse económico na noite de Lisboa que dizia: as pessoas têm de perceber que a cidade não pode estar morta, tem que ter vida. Mas o problema é que as pessoas não sabem o que é isso, na cidade está viva ou está morta, não é? A cidade pode estar durante a noite com muito silêncio e pode estar bem viva. As pessoas estão a exercer o seu direito inquestionável e o direito de personalidade ao sossego.
Portanto, a cidade, mesmo que não tenha festas e folguedos durante a noite, não quer dizer que seja uma cidade morta. Esta é a primeira coisa. E, portanto, nós na Câmara de Lisboa não temos essa perspectiva de que a cidade só é viva com festas e folguedos. Não pensem que temos essa perspectiva, porque não a temos mesmo. Agora, a questão destes problemas todos do ruído, isto já vem de há muitos anos atrás, eu acompanho isto desde, enfim, o culpado está aqui à frente, acompanho isto desde os anos 80, o culpado entre aspas, claro, acompanhamos isto há muito tempo, e está aqui um problema, que se chama legislação nacional. A legislação a nível do licenciamento das atividades, a legislação a nível do ruído que vai na terceira geração, e que, por exemplo, relativamente à Câmara de Lisboa e aos cheques da Câmara de Lisboa, muito pouca opinião nos pediram, e temos bastante experiência de campo nestas questões, muito pouca opinião nos pediram para a construção da lei, e esta terceira geração da lei continua coxa. Nomeadamente a questão do Castré, por muito boa vontade que a Câmara tenha, não pode ser tecnicamente vista à luz do critério de impunidade, porque temos dezenas de estabelecimentos. Portanto, é impossível, de acordo com a técnica estatuída, não é possível analisar-se competentemente uma questão daquele âmbito. Mas também há uma outra coisa relativamente à lei, é que o critério de impunidade estabelece a possibilidade de se acrescentarmos, digamos assim, mais 3 dBs por inclusão de qualquer atividade num determinado espaço. E a partir daí está o problema construído. Quando a legislação permite sempre esta folga, quer dizer que nós, de estabelecimento em estabelecimento, vamos ter folgas sucessivas e ao fim de 2 ou 3 anos, com a inserção de mais 20 ou 30 estabelecimentos, a que os municípios muito dificilmente poderão contrariar, nós temos uma alteração completa do ruído ambiente da zona. Porquê? Porque o critério de impunidade permite, enfim, lado senso, não é? 3 dBs, quando, na minha opinião, devia permitir 0 dBs. Há um determinado espaço da cidade tem um ruído ambiente sonoro, faz parte da história daquele espaço, e, portanto, o que a lei devia dizer é que ali podemos incluir as atividades que o PDM permitir. Só que essas atividades não podem acrescentar nada em termos de ruído. E assim teríamos a maior parte dos casos resolvidos. Só mais uma coisa. Relativamente àquelas zonas, e é muito interessante, relativamente àquelas zonas tranquilas, portanto, aquilo que nós podemos dizer que são zonas sensíveis, porque são constituídas basicamente por receptores sensíveis, eu acho curioso, para não dizer outra coisa, que em termos dos municípios, não estou a falar de Lisboa, em termos dos municípios em geral, na maior parte dos mapas de ruído, enfim, não resultam na identificação de zonas sensíveis. E eu queria saber a tua opinião sobre isso. Obrigado. Ora, boa tarde, Diana Celeiro, e estou hoje aqui enquanto moradora da Alameda. E eu não sei se existe algum plano de intervenção relativamente à Alameda, que, curiosamente, normalmente não tem problema absolutamente nenhum, quase, apesar de estar ao pé de 2 vias com muito tráfego. Tem, no entanto, é uma configuração particular, de ser uma zona aberta grande, com um tipo de terreno particular, e cada vez mais, principalmente nos últimos 2, 3 anos, existem atividades temporárias onde montam palcos gigantes com colunas potentes, e a propagação do som do ponto de vista acústico é um desafio que parece-me que devia ser trabalhado, porque não é exatamente uma zona problemática. Aliás, o facto de ter a fonte e ter a água é até ótimo e ajuda a diminuir o barulho dos carros e tudo mais. Eu mesmo tendo vidros duplos, quer dizer, sou completamente impotente quando montam um palco, e a propagação do som é de doidos, porque ao pé da fonte pode estar menos barulho, sendo um volume alto, mas a meio está mais, e para os lados está mais, e acima está mais, e portanto é uma coisa que totalmente não tem controle nenhum. Não sei se a nível de legislação podia ser feita alguma restrição ou não. Fiscalização por parte da polícia nula, porque qualquer reclamação que se faça, então, mas a Câmara autorizou, então não podemos fazer nada, é até à meia-noite e acabou.
Pronto, portanto, isto tem sido constantemente. Portanto, nesses casos, o que é que se pode fazer? Ou está alguma coisa pensada relativamente a uma zona que à partida não tem um problema e, portanto, o custo-benefício seria zero e, portanto, o que é que se passa? Obrigada. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado sempre à organização do Ponto de Encontro e especialmente hoje aqui ao Engenheiro Pedro Oliveira. Sou Joaquim Mendes, sou engenheiro civil e moro com muito gosto há 30 e tal anos num pequeno paraíso dentro de Lisboa.